Boa tarde! Eu e o Carelli chegamos. A gente vai ter que trabalhar muito na segunda-feira, né, Carelli? Estreia da Fazenda. Mas estamos verdade. aqui. Mas estamos aqui. A gente tem muito trabalho pela frente, não é, Carelli? Mas estamos aqui porque se encerramos semana passada falando mal do ranking, agora eu sou a favor do ranking, entendeu? Estava errada? Ranking, sim! Solta a vinheta certa, Carelli. Tem que treinar antes que vai estrear Fazenda e Carelli errando. Não dá. Vinheta certa, hein, Carelli? Então bora de vinheta e daqui a pouco a gente volta em definitivo. Vou acertar agora, tá lá, ó. Aê, viu o ranking! Ô, claro, Se não ainda bem que tiver, você. não é fracasso. Pronto. Ainda bem que você lembrou que as nossas lives são na hora do almoço, que daí dá para eu ir depois para Itapecerica da Serra, conduzir a Fazenda de lá, né, e assistir o programa à noite para a gente também comentar aqui. Bora, dona Clara, deixa eu avisar a galera, a gente vai fazer aqui um especialzão sobre o Mundial masculino. Ali uns 40, 45 minutos de Mundial masculino, mas tem pauta do feminino, hein? Porque o Zé Roberto desembarcou no Brasil e deu uma entrevista para os nossos colegas da Globo, né, do GE, revelando preocupação com levantadoras. Então nós vamos aqui tentar vislumbrar possíveis opções para a próxima temporada de jogadoras para reposição de Macris e Roberta. Será que temos? Mais tarde a gente fala sobre isso. Mas, claro, vamos começar projetando esse Mundial, né? O Brasil... Bernardinho revelou hoje de manhã, né, a lista com os inscritos e nós vamos, Clara, com dos 14 jogadores, 5 ponteiros, né? Então, a primeira pergunta que eu te faço, antes de te perguntar quem devem ser os titulares dessa posição, é se isso revela que o Bernardinho está com dúvidas na posição entre os ponteiros. Lembrando que os ponteiros são Adriano Xavier, Arthur Bento, Lucarelli, Lucas Bergman, e me fugiu o quinto, Honorato. Se eu esqueço Honorato. Ele está com dúvidas ou temos ponteiros bons, por isso que ele levou 5? Olha, temos bons ponteiros. Eu sei que a galera implica com o Adriano. Eu também implico às vezes, que eu chamo o Adriano e a Tainara do feminino. Mas o Adriano joga bem. Acho que ele não vive a melhor fase. Não fez uma Liga das Nações brilhante. A gente conversou sobre isso. Mas fato é que o Brasil, apesar ali da gente ter vacilado ali nas finais da Liga das Nações, o Brasil surpreendeu na Liga das Nações. Lembra da primeira semana que a gente achou que ia tomar porrada de todo mundo e a gente foi lá e venceu todo mundo a ponto de falar, olha, a gente vai ter que bancar o favoritismo. Então, assim, relembrando aqui a Liga das Nações, a gente gostou da dupla Lucas Bergman e o Honorato, certo? Eles começaram ali como titular e depois chegou o Lucarelli. E aí a gente sabe que os ventos da loucura, né? Porque só tem maluco no vôlei, quem comanda o vôlei no Brasil, o espírito é maluco. Chega Lucarelli, às vezes a coisa desanda, chega Gabi, às vezes a coisa desanda. Mas quando o Lucarelli chegou, o Bernardinho optou ali por jogar com Honorato e Lucarelli. E aí é uma discussão se deu certo, não deu certo. Eu, comentarista sem noção, o nome já diz, tá legal? Tá legal? Já tô me defendendo. Não gostei muito da formação Honorato-Lucarelli. Eu apostaria ali em outra formação, tá? Eu acho que eu iria de Lucas Bergman e Lucarelli. Mas eu gosto dos nossos ponteiros. Eu acho que o Arthur Bento
quando entrou muito bem, acho que ficou até um pouco acima do Adriano, mas eu gosto do Adriano também. Mas na minha cabeça, eu não sei por que bateu o espírito, bateu um vento. Vocês sabem que de vez em quando bate um vento em mim, né? E bateu um vento. E estou aqui com esse pressentimento, com essa sensação que a gente vai de Lucas Bergman e Lucarelli titular. Mas eu não sei do Carelli, né? Qual formação o Carelli gostaria de ver na seleção brasileira. Eu já boto aí Lucas Bergman, Lucarelli, e aí eu aposto também no Alan, tá? Porque também é uma discussão, mas acho que o Alan também vem de titular e do Cachopa, obviamente. Mas você, Carelli, vou deixar o Carelli falar um pouquinho, coitado. Mas estou aqui ansioso para falar, não, estou brincando. Ô, Clara, eu acho que essa posição, né, até pela pergunta que está na tela, eu acho que o Bernardinho tem dúvida, sim, porque vários dos jogadores desempenharam bem e, ao mesmo tempo, oscilaram no decorrer da temporada de seleções de 2025. Lógico que temos o Lucarelli como a principal referência, mas até em alguns amistosos ele não começou bem, acabou bancando, né? Honorato e Lucas Bergman foram os titulares por mais tempo na Liga das Nações, mas eu, acompanhando alguns amistosos do Brasil, no Brasil fez 2 amistosos contra a Polônia, né? Inclusive teve um torneio amistoso na Polônia. Então foram 2 amistosos contra a Polônia, 2 contra a Argentina. Um deles o Brasil tomou de 3-0 da Argentina. Teve um jogo contra a Sérvia nesse amistoso também, e também teve um recente com a França. Mas o Cachopa teve um jogo que não jogou, teve umas paradas, nem todo mundo jogou. O Bernardinho poupou, né? A maioria deles o Cachopa não jogou. O próprio Alan também, o Flávio também ficou de fora em alguns, o Bernardinho acabou movimentando. Mas entre os ponteiros teve uma troca constante, e nem desses amistosos não é o que eu acho que o Bernardinho vai fazer, é o que eu gostei mais. Eu achei que o Arthur Bento foi o que melhor saiu entre os ponteiros, né? Então, eu iria de Lucarelli e Arthur Bento. Então, para mim seria uma... Eu acho que ele não vai fazer isso, mas pelo meu gosto, pelo que eu vi dos amistosos, o Arthur Bento foi o que eu mais gostei, e eu aposto no Lucarelli porque ele é a nossa Gabi do masculino, ele é o capitão, ele é a referência. Então, mesmo que ele não esteja bem ainda, ele precisa estar na quadra. Se durante o jogo ele não desempenhar, a gente troca. Surpresa? Quando eu falei Arthur Bento e Lucarelli, eu vi uma cara de surpresa sua, Clara. Comente, por favor. Não, eu não acho que surpresa pelo Arthur Bento. Eu fiquei surpresa um pouco com a atuação do Arthur Bento. Acho que ele está aproveitando a oportunidade, tanto na Liga das Nações, quando ele entrou, tanto no amistoso. Mas é aquela coisa que a gente sempre conversa aqui e fala. Uma coisa é você entrar bem no jogo, outra coisa é você ser titular e manter o jogo todo. Eu não começaria com o Arthur Bento, porque o Arthur Bento está sempre entrando bem. Então, eu começaria, eu realmente começaria, acho, com o Bergman e o Lucarelli, ou o Honorato Lucarelli, mas a minha preferência seria o Bergman, e iria manter o Arthur Bento nessa de, se precisar, ele entra, que ele vai entrar e vai corresponder, sabe? Então, eu deixaria, acho que o Arthur Bento ainda um pouco no banco, porque não sei o que acontece, gente. Acho que é psicologia, psicológica, essas coisas que tem aquela coisa, né? Você às vezes consegue entrar bem, aí você vira titular, mas você não consegue desempenhar ali o mesmo nível. Síndrome Macris Roberta? Pode ser, mas isso acontece. E sobre os amistosos, eu acho que ali ficou variando os ponteiros, e o Cachupa não jogou. O Bernardo, não que o Bernardo tenha escondido o jogo, mas eu acho que ele aproveitou para mexer o time e colocar todo mundo para jogo. Assim, a gente vai ter obrigação essa semana aí de dar de 3-0 em cima de todo mundo, porque o nosso grupo é fácil, a nossa chave é fácil, e não vai dar para a gente passar pano para o Lucarelli. Ele ainda está sem ritmo de jogo, já jogou amistoso, já está treinando há um tempo, a gente está numa chave fácil. Lucarelli vai ter que... Vamos jogar uma bola aí, Lucarelli, vamos ter que jogar uma bola aí.
Concordo plenamente. Antes da gente prosseguir, deixa eu agradecer aqui o Felipe Freire. Carequinha igual eu, hein, Felipe? Pelo menos se você não mudou a foto. Às vezes eu falo isso porque eu, durante anos, deixei a mesma foto. Eu tinha cabelo na foto aí, não tenho mais. Então o Felipe aí se tornando... Golpista do Tinder. Cara, ele é golpista do Tinder. Felipe Freire. O pior é que eu fico melhor sem cabelo do que com. Então eu tô dando golpe negativo para mim. Felipe Freire aí se tornando membro ou voltando a se tornar. Diogo Cordeiro aqui também. Rafael Rocha falando que não me acostumo a vê-los às 8 da manhã. Você tá... Se ele tá para trás... Porque geralmente a gente não tá para frente. Agora me confundi. Você tá onde, Rafael? Onde você mora? O Rafa tá no Canadá. Ah, o Canadá é menos, então. Juarez, pessoa aqui elogiando a Clara, e ele brincando que Carelli e Lucarelli é a batalha do século. Rafael Rocha, Bergman e Benson, futuro da posição. Clara, você passou de passagem pela nossa chave. Então vamos mostrar para a galera. O Brasil está no grupo H, com China, com as poderosas China, República Tcheca e Sérvia, né? São 3 confrontos. O Brasil começa contra a China no domingo. E aí, Clara, até para a gente avançar na nossa discussão, em uma eventual oitavas de final, o Brasil encara os classificados do grupo A. Aí vocês me perguntam, quem está no grupo A? A dona da casa, Filipinas, que deve ser um timaço, né? Só tá porque é o país sede. Com Irã, Egito e Tunísia. Então o Brasil pegaria provavelmente numas oitavas Irã, Egito ou Tunísia. Você vê como... Não, eu acho que o Irã não, porque eu aposto que o Irã passa em primeiro junto com o Brasil. Eu não gostaria muito de pegar o Irã. Mas também o Irã passa em primeiro por culpa dos outros, não por mérito dele. Numa eventual quartas, já estamos projetando aqui, ó. Numa eventual quartas, o Brasil pegaria ou um desses 3 do grupo A ou alguém do próprio grupo, né? Porque eles vão se enfrentar. Então, digamos que o Irã passa em primeiro e o Irã enfrente a China, que foi a segunda do grupo do Brasil. Então, o Brasil pegaria numas quartas de final Irã ou China. E numa eventual semifinal, os rivais seriam do grupo D e E. E os mais fortes desses 2 grupos, Estados Unidos, Cuba, Eslovênia ou Alemanha. Aí eu te pergunto, Clara, chave fácil obriga o Brasil a ganhar medalha nesse Mundial? Pelo que apresentou na Liga das Nações, eu digo que sim. Apesar do confronto da semi, aí eu fico me perguntando assim, eu acho que a Alemanha é o time que mais surpreendeu essa temporada. Então, talvez eu tenha mais medo da Alemanha do que Cuba. A gente sempre faz um jogo muito duro contra Cuba, mas eu acho que a Alemanha foi uma grande surpresa. E os Estados Unidos, obviamente, eu acho que se o Brasil cruzar com os Estados Unidos, eu acho que os Estados Unidos é favorito. Eu acho que o Brasil consegue ganhar, mas aí entre Estados Unidos e Brasil, eu acho que os Estados Unidos têm um leve favoritismo. E a Alemanha, eu acho que está crescendo muito, sabe? Mas, na minha opinião, com essa chave, o Brasil tem que pegar medalha sim, senhor, tá? Eu acho que tem que dar de 3-0 agora todo mundo nessa semana. Nas oitavas também 3-0. Eu acredito que o Irã vai passar em primeiro, tá? Eu assim, sinceramente, o Brasil é muito melhor que o Irã, mas o iraniano, quando quer muito. Então, assim, prefiro não pegar o Irã, tá? Prefiro não pegar o Irã, não. Deixa o Irã lá, porque quando eles querem dar trabalho, eles dão trabalho. Então, assim, o Brasil tem, sim, uma obrigação de medalha, mas eu também acho que um cruzamento Brasil-Estados Unidos, Brasil e Alemanha, Brasil e Cuba, um cruzamento problemático. Contra os Estados Unidos, eu acho que eu me preocupo mais. E a Alemanha vem numa crescida muito forte. Cuba, a gente sabe que vira no giraia contra a gente. Eles crescem contra a gente sente contra eles, né? Acho que desses times aqui em eventual semifinal, o que eu teria mais medo era Cuba mesmo. Mas como Cuba só cresce contra